Tô chegando com o corte do Tá Na Área e vamos conferir todos esses dados. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link é abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, o ASR Fla, ative o sininho aí de notificações, chega dando aquele like, eu agradeço. Vamos conferir. O chaveamento tá definido, inclusive falando desse Flamengo Internacional, bela vitória ontem do Flamengo no Maracanã no primeiro jogo, é só o primeiro de uma sequência de 3 jogos entre Flamengo e Inter. Ontem a gente teve o primeiro jogo da Libertadores, tem Campeonato Brasileiro no domingo, no Beira-Rio, e aí o Flamengo vai fazer uma programação especial, vai para Porto Alegre e fica por lá, porque semana que vem tem esse jogo de volta, e com algumas lições importantes pro Felipe, até porque a gente poderia pensar assim, não, no Brasileirão talvez entre outro time, Felipe vai pensar no jogo de volta contra o Internacional da Libertadores. Mas não é esse o projeto do Flamengo 2025. O projeto do Flamengo 2025 é justamente o Campeonato Brasileiro, mas assim, por mais que ontem tenha sido uma vitória, por mais que tenha sido simples, é uma vitória que dá margem, né? Claro, toda vitória, nesses jogos de 180 minutos, tudo dá margem, tá? Mas foi mais um jogo onde o Flamengo fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo que caiu de rendimento. E isso certamente está no alerta do Felipe Luiz, levando em consideração que as equipes vão se enfrentar 3 vezes num espaço tão curto assim de tempo. Talvez seja a oportunidade ideal para ele fazer os ajustes, e aí também falando de certa forma para o Roger Machado fazer os ajustes, porque eles vão se encontrar, eles vão se enfrentar e eles conseguem desenhar possibilidades dentro desses 3 confrontos no intervalo tão curto de tempo. Mas é isso, foi um Flamengo que no primeiro tempo foi melhor do que no segundo, mais uma vez, essa vem sendo a toada do Flamengo nos últimos jogos, né? A gente raramente consegue destacar aqui 90 minutos regulares da equipe rubro-negra e isso, vamos ver o que nos reserva essa Libertadores. A gente sabe que o Internacional, por mais que não esteja no seu melhor momento, começou o ano aí como um dos postulantes a título, muito por conta do trabalho do Roger Machado no final do ano passado, né? Engatou uma sequência positiva, conseguiu extrair o melhor dos seus jogadores. E é um time que gosta de jogar, assim, tem uma tradição na Libertadores, isso tem que ser contado também, decidindo no Beira-Rio. Ainda acho que o Flamengo tem condições, sim, de passar muito pelo recorte do Campeonato Brasileiro, mas talvez seja mais uma oportunidade que o Inter tem aí de fazer um bom caixa, quem sabe, né, dentro desse bom caixa, investir em reforços, que é uma equipe que está precisando de reforços, e recuperar um pouco da autoestima, porque está bem abalada. Sem dúvida, a gente está falando de 2 camisas pesadas na Libertadores da América, um tricampeão, o outro bicampeão, mas ainda sobre esse ponto do Flamengo, que perdeu um pouquinho da intensidade ali no segundo tempo, eu queria saber, Ramon, se o Felipe Luiz talvez estique a corda demais ao demorar para mexer, e isso acaba, de repente, desgastando um pouco esses jogadores que têm que começar com tudo o segundo tempo do jogo. Eu acho que ontem, especificamente, existiram méritos e deméritos, né? O Inter foi um outro Inter completamente diferente do primeiro tempo. 1-0 no primeiro tempo, na minha opinião, ficou barato pro Internacional. Foi vantagem pro Inter sair perdendo só por 1-0. Faltou ousadia o Internacional no primeiro tempo. Faltou, eu acho. Você tá muito ousado. Frente hoje, né? Faltou um pouco mais exatamente, ousadia, coragem pro Inter quando tinha bola, né? Deixou o Flamengo se apossar muito do seu campo defensivo, falando aqui do Inter. E isso foi um ponto falado pelo Roger na coletiva. Então, assim, o segundo tempo, claro, o Inter conseguiu avançar um pouco as suas peças, conseguiu ganhar um pouco mais de campo, trabalhou mais com a bola no chão e aí teve um certo protagonismo, entre aspas. O Flamengo, acho que nunca perdeu o controle do jogo porque não cedeu ao Inter chances claras de gol, né? Uma defesa do Flamengo ontem impecável, na minha opinião, de novo. Quem arma esse jogo do Flamengo são os zagueiros mais Jorginho, na minha opinião. São jogadores que conseguem ter ali, através das inversões, dos passes entre linhas, conseguem achar alguns espaços que foram poucos cedidos pelo Internacional. A estratégia do Inter ontem foi exatamente tirar esse jogo por dentro do Flamengo e conseguiu, né? A primeira finalização do Flamengo, aquela blitz que o Flamengo faz no primeiro tempo, só foi ter aos 12 minutos, após não chamo nem de erro, assim. O Wesley, ele perdeu um pouco a passada, o Luiz Araújo recebeu essa bola de inversão, ele finalizou, o Rocher espalmou. E aí, após o gol, antes do gol, o Inter marcava muito bem. Após o gol, o Inter começou a ceder um pouco dos espaços. E aí, obviamente, pelo volume que tinha o Flamengo, a qualidade individual que tem o Flamengo, começou a ter as chances para fazer 2, 3, enfim. Mas, no segundo tempo, o Inter conseguiu se ajustar.
Eu acho que foi um resultado, claro que perder é sempre horrível, né? Mas pensando em 180 minutos, decidindo no Beira-Rio, com a força que tem o Inter dentro do Beira-Rio, com a torcida apoiando, é um cenário muito aberto, né? Se tratando dessa tradição que tem o Inter em competições sul-americanas, eu acho que é um jogo muito aberto ainda e que esse jogo de domingo para o brasileiro vai ser um pouco mais calmo, assim. O Felipe tem mais margem para mexer no elenco do que o Roger. Por exemplo, o Roger não tem um lateral substituto para o Bernabé. Quem vai jogar? Vai botar um zagueiro improvisado? Vai repetir um zagueiro que jogou ontem? Assim, o Roger vai ter mais dor de cabeça no elenco do que o Felipe Luiz para poder colocar o time em campo para domingo. E aí, vocês sabem que aqui no Taná a gente gosta de fazer uns levantamentos, né? Para trazer uns embasamentos aqui. Você é conservadora. Qual é a ousadia da vez? Qual é a ousadia da vez? A ousadia da nossa equipe da vez é trazer números pelo seguinte, a gente viu muita discussão, principalmente pelo que já falamos aqui da diferença do primeiro para o segundo tempo do Flamengo, e isso tem sido levantado nas últimas partidas, e acho que principalmente pós-eliminação na Copa do Brasil. Claro que sempre o treinador vai ali pro holofote, né? Vamos falar do trabalho do Felipe Luiz. Ele mesmo falou que precisava ser cobrado se não fizesse o melhor elenco, na opinião dele, da América do Sul, jogar o melhor futebol. E aí começam as avaliações de podia estar rendendo mais, fazendo mais gols, porque sofre poucos gols. Podia estar fazendo mais gols, né, do que tem feito nas últimas partidas. E aí o nosso gato mestre levantou o seguinte: os números do Flamengo. Felipe Luiz ontem fez 60 jogos no comando do Flamengo. E aí o nosso gato mestre fez o seguinte: então vamos pegar os 60 jogos do Flamengo com o Felipe Luiz e comparar com os 60 jogos anteriores, que são ali basicamente 58 jogos do Tite e 2 de interino, né? Porque o Tite foi o técnico que veio antes do Felipe Luiz. Na demissão dele, 2 jogos do interino, e o Felipe assume como treinador do Flamengo. Comparando esses dois momentos, esses últimos 120 jogos rubro-negros, a gente tem com o Felipe 36 jogos sem sofrer gols, 60% das partidas. Antes, 48% com 29%, ou seja, defensivamente o time evoluiu. Muito. Jogos sem fazer gol. O Flamengo ficou 8 jogos sob o comando do Felipe Luiz sem fazer gols. 12 antes dele, ou seja, também está fazendo mais gols por partida. Gols marcados são 102 contra 93, sendo a média 1,7 maior que 1,55. Sofreu 34 gols, antes havia sofrido 42. E a média de gols sofridos por jogo também caiu de 0,7 para 0,57. Em números, comparando com os últimos 60 jogos do Flamengo, evoluiu em todos os aspectos. Exato. Com a chegada do Felipe. O elenco melhorou também. Sim. Isso a gente tem que falar. Em relação à defesa do Flamengo, uma defesa, como eu falei ontem, não só ontem, em alguns jogos, né? Do brasileiro, dos 18 jogos do brasileiro, o Flamengo não sofreu gols em 11. Isso é uma coisa absurda. Assim, até o final do campeonato, se mantiver essa média, o Flamengo vai ter uma defesa absoluta no campeonato. Então, assim, são dados importantíssimos. Porém, ele tem esticado muita corda, Kelly, para os Léos, Pereira e Ortiz. Até quando esses dois vão conseguir jogar, manter esse ritmo altíssimo? Não tô aqui, gente, pelo amor de Deus, querendo que ele se machuque ou zicando a defesa do Flamengo. Longe disso. Só que é isso, ele tá esticando a corda com esses dois zagueiros. Danilo machucou. Pode ser que volte para domingo. Vai a Porto Alegre com a equipe no sábado. Já é um desafogo, porque é um jogador grande, de um nível grande, que pode desafogar, ele pode jogar ali, tirar um dos dois Léos e colocar o Danilo para jogar, que vai manter o mesmo ritmo. Porém, essa é a minha indagação, né? Até quando esses dois Léos vão conseguir jogar, né? Esse tanto de jogo nessa intensidade altíssima. A informação aí que o Danilo e o De La Cruz podem voltar, né, no domingo, jogo do Campeonato Brasileiro. Então, algo que certamente pode ali ajudar o Felipe Luiz a resolver essa questão, mas eu queria saber também de um recurso que também está entre os nossos levantamentos, os nossos dados por aqui, que é a bola parada, né? A bola aérea do Flamengo. É o time que mais faz gols, mais fez gols de bola parada no ano. Foram 25 no total. Tá aí uma outra arte para vocês acompanharem junto com a gente. Acaba que se torna um recurso importante, e eu falo recurso porque o Flamengo tem muitos outros, né? Com a bola no pé faz muitos gols. Mas aí a bola aérea também é um destaque dessa equipe. Impressionante. Mais uma vez no protagonismo dos dois zagueiros. Exato. Mais uma vez no protagonismo dos dois Léos, né? Do Léo Ortiz e do Léo Pereira.
Tá quase um pênalti, né? É quase tão fácil pro Flamengo fazer gol de bola aérea quanto dizem ser fácil fazer gol de pênalti. Usei o dizem. O Inter ali, ó. Embora O Inter, né? ontem tenha sido de atacante. Ontem foi de atacante. Mas os nomes que têm sido protagonistas também nesse recurso são os dois zagueiros. Eu tô com o Ramon quando ele se preocupa com essa questão física. Levando em consideração que o Flamengo caiu na Copa do Brasil, mas se mantém vivo na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, não parou para a Copa do Mundo de Clubes porque disputou o torneio. E a gente está falando de zagueiros com convocações também para a seleção, né? Então a data FIFA, que normalmente é utilizada para descanso, para recomposição, enfim, para tudo isso, no caso do Flamengo, a tendência que a gente vai vendo é que ela seja usada para que muitos dos jogadores que ali estão sigam jogando. Então o Flamengo se reforça, o Flamengo tem alguns atletas que podem fazer também essa função de zaga, mas também sofreram lesões, então é um pouco complicado, mas é isso, acho que a bola aérea do Flamengo ela dispensa maiores apresentações. É um time que tá conseguindo tirar muito bem, e isso é treinamento, gente, isso é treinamento, mérito total do Felipe Luiz. O Caio que chegou agora, que é o responsável, né? Faz o treinamento da bola parada. E desses 25 gols que a gente falou, 11 são dos zagueiros, 4 de cada um dos Léos, que totalizam 8, e mais 3 do Danilo. É impressionante. Quase metade, né? É quase metade. É uma estatística impressionante. Falando ainda em elenco do Flamengo, eu ainda vejo o elenco do Flamengo em crescimento. Não tem o Pulgar, uma perda significativa nesse meio de campo, porém ganhou o Saúl, ganhou o Lino, né? São jogadores que vão se adaptar, Carrascal chegando agora também, são jogadores que vão se adaptando a esse modelo de jogo, ao nosso calendário, ao nosso futebol. Então, assim, a gente chega numa fase do ano que os clubes estão estagnando e começam a cair. Pelo calendário, número de jogos, a intensidade que o nosso futebol aqui exige. O Flamengo, hoje eu vejo que ainda está subindo, não está estagnado. Justamente pela boa janela que fez agora. Então, assim... Perdeu o Gerson também, que é um dos principais nomes. Então, tem que se adequar um pouco às suas ações ofensivas, né? E defensivas também, porque o Gerson participava bastante. Perdeu o Wesley, que era um foguete pelo lado direito, também a gente tem que pontuar, mas eu ainda vejo o Flamengo numa crescente. Até porque ontem estreou o Carrascal, né? Ganhou alguns minutos e foi um jogador até que o Felipe Luiz pediu paciência. Falou que 1 contra 1 dele, né? O drible realmente é bem bom. É diferenciado pro torcedor ter paciência, que vai ser mais um jogador para contribuir. Mas confesso que me chamou a atenção quando a gente trouxe o levantamento, né, do Flamengo, ser o time que mais fez gols de bola aérea, em números absolutos, né? Número de gols na temporada, porque normalmente é do Palmeiras esse trunfo, né? Esse recurso é muito utilizado pelo Abel. O Palmeiras aparece em segundo, não mudou tanto. Mas o Inter aparece na 4ª colocação, Belly. Então, assim, também é um recurso muito utilizado pelo Roger. Ontem até falei da volta do Vitão, se poderia ser para essa questão, porque o Vitão é um zagueiro mais alto, tem a qualidade da bola aérea. Ao mesmo tempo, pro Roger, talvez, e ele admitiu isso, né? Esse planejamento dos 3 jogos contra o Flamengo vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça. A gente imagina o Roger talvez poupando mais pro Campeonato Brasileiro, pensando no jogo de volta no Beira-Rio da Libertadores. Vai ser uma balança difícil, umas decisões difíceis pro Roger tomar nos próximos dias, né? Se tem uma coisa que é difícil é ser técnico do futebol brasileiro, né? Acho que o Roger, mais do que ninguém, sabe muito bem disso. Né? Mas com relação à bola aérea do Inter, eu acho que é importante a gente falar também, né, dos zagueiros protagonistas, de outros jogadores protagonistas que não os atacantes. Os atacantes do Inter vivem um momento ruim, né? E aí o garoto barrou os dois. Exatamente. Então são atacantes que vivem um momento ruim. O Borré e o Valência não vem jogando, não vem entregando. E aí abriu espaço pro Ricardo Matias, né? Que é um jovem, mas é um jogador de boa estatura, que ainda vai evoluir, que ainda vai ter a sua crescente, a sua curva de evolução atingida, que o Inter consiga lapidar bem, mas ele pediu passagem, de forma merecida, de forma muito merecida. Mas é um recurso, talvez, para um ataque que não funcione tão bem com a bola no pé. Repito, é um Inter que caiu de produção, é um Inter que do início do ano para agora é muito diferente, e essa má fase dos atacantes acaba, né, por outro lado, se tem algo por uma estratégia adequada. Jogando em casa, quando o Inter joga no Beira-Rio, ele tem mais posse de bola que o adversário, natural, pela qualidade. Então, propicia muito o jogo do Ricardo Matias. Sem a bola, tendo que ficar refém de bola longa, chutão, pra mim, na minha opinião, ontem não funcionou
o Ricardo Matias Entre jogando. dois zagueiros que estão absolutos, né? Os dois Léos realmente hoje parecem ser, talvez sejam a melhor zaga, o melhor miolo de zaga Melhor pra mim é. do futebol continental. Então, é difícil, é muito difícil. Não foi fácil a vida do Ricardo. Não foi. Teremos no domingo, segunda partida dessas 3 entre Flamengo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Na semana que vem, o jogo de volta também no Beira-Rio, aí pelas oitavas de final da Libertadores. Vamos... Bom, o vídeo é isso aí e esse é só o primeiro jogo da série de 3 que envolve Libertadores e Brasileirão. O próximo agora é domingo, lá no Beira-Rio. E o seguinte, que é o jogo de volta pela Copa da Libertadores, também vai ser no Beira-Rio. E você vê, né, cara, pra quem vai ontem o Felipe Luiz lá no Maracanã, ou quem fala alguma coisa da performance do time do Flamengo, do aproveitamento, é um sem noção, é falar besteira. Aqueles dados lá atrás, você viu o aproveitamento dele, cara, de 60 jogos que fez ontem, fez o jogo número 60 e pegou os 60 jogos dele com os 60 anteriores, que envolve o do Tite e dos interinos. E você viu o aproveitamento do cara muito alto, muito alto. E isso é bom, sabe? Porque agora quem criticou o cara vai ficar calado, não vai falar mais nada. E o que o Ramon falou é verdade, cara. Ele tá esticando muita corda dos dois, os dois Léos. E eu não sei como é que ele vê lá o João Vitor e o Cleito. Era pra tá compensando isso. Mas eu não sei qual que é a ideia do Felipe Luiz. Uma hora vai cobrar alto, isso aí vai ser em jogo decisivo, que vai ser mais na frente, ele já tem que pensar tudo isso aí também. O jogo pelo Brasileirão nesse final de semana já vai ser uma prévia de como ele vai lidar lá, ou será se ele vai entrar com alguns reservas melhor pra gente, porque o Brasileirão também é o número 1 de prioridade, e a Libertadores 2, né? O que o Inter fizer no domingo pra gente, vai ser bom de qualquer jeito. Primeiro, se ele entrar com os reservas, a gente vai ser melhor, porque a gente vai manter a ponta, vai jogar para ganhar e manter a ponta do Brasileirão. Se não ele vir com tudo, vou querer ganhar o jogo, a gente vai ter uma ideia de como ele vai entrar com o jogo lá no jogo de volta pela Libertadores. Isso vai ser ótimo pra gente, pro Flamengo, né? Emerson Royal vaiado. Emerson, tá chegando agora, tem que conhecer como é que é Flamengo, a torcida que cobra performance, é isso. Chega a cobrar até demais, sem noção. Mas enfim, aqui é Flamengo e tem que vestir a camisa, tem que fazer por onde. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta e tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.